Estamos de volta? Então, vamos lá. Vou começar aqui a compartilhar minha apresentação com vocês. Vocês já estão vendo em modo de apresentação? Eu preciso colocar em modo de apresentação. Já, né? Então, ótimo. Vamos lá. Bom, pessoal. Tânia, a gente está vendo a apresentação, mas em modo de apresentação, não está em modo de não. apresentação. Tá, peraí. Não. Tá, peraí. Agora deve estar, né? Agora sim. Tá bom. Então, pessoal, eu falei com vocês que eu tinha contado ali só minha bio pessoal, né? Minha bio pessoal, agora aqui é minha bio profissional, né? Então, eu sou graduada em comunicação, com uma especialização no uso de tecnologias em comunicação social. São aí mais de 30 anos de atuação, sempre na área de publicidade e marketing, onde eu atuei em empresas de setores muito diferentes, dentre eles shopping centers, indústrias, agências de publicidade, entidades de classe, órgãos públicos, enfim, bastante estilos de empresas diferentes. Atualmente, eu estou especialista em diversidade e inclusão na Globo, além de estar palestrante, professora e consultora em diversidade e inclusão. Em março de 2022, eu recebo o título de LinkedIn Top Voices, depois de um tempo de uma jornada grande aí de produção de conteúdo nessa rede. Eu acredito que negócios que contemplem a diversidade e a inclusão são mais sustentáveis, lucrativos e criativos. Não é bem uma crença, né? Nós temos, inclusive, aí institutos que comprovam essa visão, né? De que realmente, quando se tem diversidade e inclusão nos negócios, eles são realmente mais sustentáveis, lucrativos e criativos. Mas eu trago isso também como uma crença pessoal que é referendada aí por esse tanto de estudos. E aí, eu quero primeiro falar um pouco de conceitos básicos em diversidade e inclusão. Toda vez que vocês virem aqui, gente, só voltar uma tela aqui para falar com vocês isso. DEI, né, é diversidade, equidade e inclusão, tá? Então, muitas vezes a gente fala rapidinho, fala diversidade e inclusão, mas o ideal é falar diversidade, equidade e inclusão, porque a equidade é muito importante quando a gente contempla, né? Eu vou falar um pouquinho de equidade aqui, mas, enfim, é só para a gente às vezes fala de forma resumida, DEI é isso, tá? A proposta da aula de hoje é a gente falar um pouquinho de uma maneira bem ampla de tudo, mas ao longo dessa pós, vocês vão aí terem aulas com uma lupa, uma lente mais fechada, de acordo com vários pilares, tá? Hoje, então, uma aula bem introdutória, onde a gente quer abrir realmente a mente de vocês, despertar para vocês aí, para quem não tenha nenhuma vivência ainda em diversidade e inclusão, de maneira mais empírica, assim, para que vocês, então, comecem a olhar para essas questões, para aí, depois, ao longo da aula, vocês virem isso de uma maneira mais aprofundada, vamos dizer assim. E aí eu trago aqui para vocês um texto que eu criei, que ele diz o seguinte. Esse texto foi muito interessante porque ele viralizou na rede social, no LinkedIn. Foi um primeiro texto meu que viralizou. E aí ele diz assim: diversidade é contratar pessoas pretas para a sua equipe. Inclusão é colocá-las... Opa, peraí, eu não estou enxergando aqui. Inclusão é colocá-las em cargos estratégicos. Diversidade é ter surdos no seu time. Inclusão é oferecer cursos de Libras para os ouvintes. Diversidade é ter pessoas de orientações sexuais diferentes no seu departamento. Inclusão é abolir qualquer piada de mau gosto. Diversidade é valorizar a bagagem e a potência de pessoas com mais de 50 anos. Inclusão é compartilhar com elas os mesmos memes que você manda para os estagiários. Diversidade é ter mães de crianças pequenas no seu setor. Inclusão é intercalar as comemorações no happy hours com outras no horário de almoço. Diversidade é recrutar pessoas trans. Inclusão é ter o cuidado de facilitar para que elas usem nomes sociais se tiverem e os pronomes que melhor lhes representem. Diversidade e inclusão se completam. Diversidade acolhe, inclusão abraça. Esse texto é inspirado aí naquela frase clássica da Verne Myers, que é a VP de Diversidade e Inclusão da Netflix, né, que ela fala que diversidade é convidar para festa, inclusão é chamar para dançar. Obviamente, isso aqui é só exemplos, né, gente? Assim, não é que se eu tiver Libras, eu estou incluindo todas as pessoas surdas, mesmo porque a gente viu aqui depoimentos, inclusive, de pessoas surdas que não usam Libras, tá? Isso aqui é só uma forma de exemplificar
o que vem a ser diversidade e o que vem a ser inclusão, tá? E aí, eu trago aqui para vocês, então, um pouco do conceito do que vem a ser diversidade, né? Diversidade, então, é aquilo que é aquela característica do que é diverso, né? O conjunto de coisas diferentes em inúmeras circunstâncias. Se a gente pensa aí do ponto de vista social, diversidade ela é essa convivência de diferenças unidas para e por um propósito. Então, quando a gente pensa em diversidade, a gente está pensando em diferenças. É importante a gente falar isso, né? A diversidade é sobre aquilo que é diferente, aquilo que nos torna únicos, aquilo que nos torna pessoas de várias perspectivas, de várias formas de vivência. Quando a gente pensa em inclusão, é a maneira como a gente vai acolher essas diferenças, da maneira como a gente vai abraçar essas diferenças. Então, seria esse conjunto de esforços que a gente tem que empreender, que as empresas têm que empreender, para que essas pessoas possam existir na sua plenitude, da forma que elas são, né? Não adianta a gente querer incluir uma pessoa querendo que ela adira a um padrão de comportamento e de visão de mundo de acordo com o que a organização determina, né? E interseccionalidade, que é também aí um outro conceito que a gente vai falar muito aí ao longo do curso, refere-se a essas camadas de opressão que sobrepõem a um grupo uma pessoa. Esse foi um termo criado muito a partir pela Kimberly Crenshaw, muito a partir do movimento negro, né, do feminismo negro, que ela pensa o seguinte: é impossível dissociar, por exemplo, a questão do feminismo sem pensar na questão de raça e também de classe. Então, para exemplificar aqui interseccionalidade, eu vou dar um exemplo meu. Eu sou uma mulher e sou uma mulher negra. Eu sou uma mulher negra, 50 mais. Eu sou uma mulher negra, 50 mais, mãe. Eu sou uma mulher negra, 50 mais, mãe, de origem periférica. Então, essas camadas e outras que eu tenho, e que as pessoas têm, né, a gente precisa contemplar quando a gente pensa em diversidade e inclusão. E aí, um outro exemplo, né, quando a gente pensa aí nas empresas. Quando uma empresa ela tem um plano de diversidade e inclusão, e ela está pensando apenas em um grupo, vamos supor, a minha empresa está pensando apenas em negros e negras. Ela pode, por causa disso, quer dizer que ela está deixando todas as outras diversidades? Não, necessariamente. Ela pode olhar do ponto de vista da interseccionalidade. O que seria isso? Seria ela olhar todas as diversidades possíveis debaixo de uma pele preta. Então, ela pode pensar numa pessoa trans negra, ela pode pensar numa pessoa com deficiência negra, ela pode pensar numa pessoa 50 mais negra. Então, é importante que a gente pense nas interseccionalidades para que a gente não esqueça das diversidades possíveis. Esse é um conceito que a gente vai se debruçar muito sobre ele aqui no curso e ao longo da nossa trajetória nas organizações. E equidade, né, que eu falei com vocês que a gente fala muito de DEI, né, diversidade, equidade e inclusão. Equidade é aquela busca por a gente ser justo, tratando de maneira distintas conforme a necessidade de cada um. Então, eu trato de forma diferente de acordo com a necessidade. Eu acho que aqui todo mundo já deve ter visto uma imagem que viralizou também, né, de três pessoas precisando ver uma partida de futebol. Acho que vocês já devem ter visto essa imagem, né, uma imagem bem comum aí, que eu acho que ela ilustra bem aqui o que é esse conceito, que está no e-book nosso. Uma pessoa mais alta, para ela conseguir enxergar, ela precisa de determinados degraus. Uma pessoa de estatura mediana vai precisar de mais degraus. Uma pessoa baixa vai precisar de ainda mais degraus. E é isso que, quando a gente olha para a diversidade e inclusão e pensa no conceito de equidade, é muito isso. De acordo com o grupo que a gente está atraindo para as nossas empresas, eu vou precisar entender quais são as necessidades daquele grupo. Qual que é o tamanho do degrau que eu preciso dar para aquele grupo? E aí, dando um exemplo, pessoas negras, por exemplo. A gente não consegue dissociar questões raciais de questões socioeconômicas. Por quê? Por motivos de as pessoas negras terem sido deixadas lá no final do período escravocrata, sem nenhum tipo, quando termina-se, né, a escravidão, sem nenhum tipo de programa público para que essas pessoas conseguissem garantir uma sobrevida, uma terra para sobreviver, qualquer tipo de posse, vamos dizer assim. Então, não teve nenhum projeto nesse sentido. Então,
quando a gente olha para a população, e nós temos dados para isso, quando a gente olha para a população mais pobre desse país, essa população não tem cor, e a cor dessa população é negra. Então, quando a gente monta programas de diversidade para a população negra, eu preciso contemplar o conceito de equidade, eu preciso entender que tamanho é esse degrau que eu preciso dar para que as pessoas negras tenham acesso. E aí a equidade é muito para a gente olhar de onde partem essas pessoas e quais serão as necessidades que essa pessoa vai demandar. O conceito de igualdade, ele também busca ser justo, só que ele trata todo mundo igual. Então, se a gente fosse pensar a partir do conceito de igualdade, nós estaríamos pegando a mesma escadinha e dando para aquelas 3 pessoas, independente da altura delas. E aí, um assistiria aquela partida numa boa, o outro assistiria só vendo os olhos, e o outro não conseguiria assistir. Então, assim, por mais que a gente queira ser justo a partir do conceito de igualdade, a gente não consegue incluir, de fato, todas as pessoas. Por isso, a tendência, quando a gente pensa em diversidade, é a gente pensar no conceito de equidade, não de igualdade. Não quer dizer que o de igualdade é um conceito ruim, mas é porque, como as pessoas partem de lugares diferentes, de perspectivas diferentes, a demanda dessas pessoas também será diferente. E a acessibilidade? A acessibilidade é aquela procura que a gente tem para oferecer para as pessoas condições para que elas possam exercer suas atividades de forma autônoma, né? Esse é um conceito que a comunidade de pessoas com deficiências busca com muita força, é uma pauta, é uma agenda extremamente legítima e importante que a gente olhe quando a gente estiver aí nas empresas tocando a pauta de diversidade, a acessibilidade. Todo mundo consegue ser autônomo naquele ambiente? Consegue fazer tudo sem precisar pedir ajuda, sem precisar de recorrer a alguém? Consegue fazer plenamente? Ou ela, sem precisar que a gente tenha toda hora que ficar ali resolvendo para as pessoas com deficiência? É bem nesse sentido. As pessoas precisam ter autonomia, né? Para que elas consigam, então, plenamente exercer suas atividades. E aí eu trago para vocês aqui um pensamento, só para a gente pensar muito sobre ele, que é o seguinte: mais do que buscar sermos politicamente corretos, e aí a gente tem falado muito sobre isso, né? Nós estamos num momento assim de, muita gente fala, o mundo está chato, as pessoas estão, a gente não pode falar mais nada, não sei o quê. Mas mais do que buscar esse politicamente correto, quando a gente busca entender esses conceitos de diversidade, equidade e inclusão, a gente quer entender as pautas e as demandas desses grupos. A gente não está aqui querendo só falar certo, ou só usar um discurso politicamente correto. Se a gente estiver aqui só por causa disso, a gente está vazio, está pouco, né? A gente precisa entender qual que é a demanda daqueles grupos. Por que existe aí essa agenda que precisa ser endereçada? Por que existe esse grito, entre aspas, dessas pessoas? Quando eu entendo isso, eu naturalmente mudo o meu discurso. E aí não vai para um discurso nesse lugar de politicamente correto, mas um discurso que acolha, um discurso que desconstrói essas velhas opiniões que normalmente não são inclusivas. Então, essa que tem que ser a nossa busca, né? Muito mais do que o politicamente correto. Não que o politicamente correto seja errado, né, gente? Assim, tô só pontuando aqui muito claramente isso, não é isso. Mas as nossas agendas são muito maiores do que isso. Por exemplo, eu em todas as palestras que eu dou em empresas, é uma coisa impressionante. Gente, é surreal, porque é em todas, tá? Eu não estou aqui exagerando, não. Em todas, literalmente. Não tem uma palestra que eu fale sobre questões raciais, por exemplo, que alguém não me pergunte, Tânia, mas o correto é falar preto ou negro? Gente, são todas. É a pergunta que eu mais respondo na vida, nas redes sociais, em todos os lugares. E aí, assim, tudo bem, eu respondo com toda a tranquilidade do mundo, explicando isso. Não é isso, não tem problema nisso, tá, gente? Estou aqui fazendo uma crítica a isso. Mas é que as nossas demandas são para muito além do preto e negro, entende? São para muito além de frases e expressões racistas que a gente fala durante uma vida. A gente tem muito mais coisas mais relevantes para a gente hoje buscar endereçar do que isso.
A gente precisa se preocupar em olhar para as pirâmides das empresas e entender onde estão as pessoas negras, por exemplo. Que aí a gente vai ver que o tanto que é sério, o tanto que a gente precisa avançar, por exemplo. Quando a gente olha para o topo das pirâmides das empresas, a gente precisa olhar o gênero de quem está ali em cima. São essas as pautas. E não pensar assim, essa frase aqui é machista. Tá, a gente precisa pensar nisso, obviamente. Eu estou falando apenas em termos de hierarquia, de importância das agendas, de importância do que a gente fazer. Então, o que a gente mais precisa é entender quais são as demandas, quais são as pautas. Isso que vai nos fazer empreender e criar outras possibilidades nas empresas onde a gente está comandando a área de diversidade ou influenciando na área de diversidade. E aí, já entrando um pouquinho, eu vou falar um pouquinho, gente, rapidamente sobre todas as pautas. Obviamente, eu preciso sinalizar aqui para vocês de onde parte a minha fala. E aí eu quero já começar falando rapidamente sobre o conceito de lugar de fala, que muita gente tem dúvida. Tânia, mas eu não tenho lugar de fala nessa determinada pauta. Até o Roberto iniciou falando um pouco sobre isso. Né? Eu não tenho lugar de fala numa determinada pauta. Gente, todo mundo tem lugar de fala. Não ter lugar de fala não é justificativa para manter um silêncio que seja um silêncio que nos paralise e que faça com que as ações não andem. O que a gente precisa entender quando a gente fala do conceito de lugar de fala é entender de onde parte a sua fala. E a partir do momento que você sabe de onde parte a sua fala e que você pontua a partir de que lugar a sua fala vem, aí você pode sim se posicionar, pode e deve se posicionar a respeito de todos os temas. Então, vocês vão perceber aqui, quando eu falo de todas as diversidades, todas assim, né, gente? Claro, as diversidades são múltiplas, são muitas. A gente não consegue abraçar todas as diversidades porque são infinitas. O que eu trago aqui são apenas aquelas 5 que as empresas hoje estão agendando mais, onde as empresas estão montando aí grupos de afinidade, estão concentrando seus esforços, tá? Não é que eu vou falar de todas, mas eu vou falar das que estão mais acontecendo nas empresas. Então, quando eu falo, eu quero muito pontuar aqui de onde parte a minha fala, e aí a minha fala é a partir de uma mulher negra, 50 mais, heterossexual, e que não tem deficiência, tá? Então, eu não vou aqui me aprofundar em questões de pessoas com deficiência, porque não é meu lugar de fala. Eu não sou uma pessoa com deficiência, tá? Eu estou aqui no papel de aliada dessa questão. Eu acho muito importante a gente pontuar de onde parte a nossa fala sempre, para que a gente não incorra no risco de estar assumindo um protagonismo que não é nosso. Porque e aí eu queria pontuar também isso, né? Quando a gente entende esse conceito de lugar de fala, como eu falei com vocês, é importante a gente pontuar de onde parte a nossa fala, e que, se você está, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui, eu estou numa roda de conversa, estou num restaurante, jantando com amigos, falando sobre questões de diversidade. Se tem naquela roda uma pessoa com deficiência, não sou eu que tem que ser a pessoa com o protagonismo de fala, porque eu não vivencio as questões de deficiência. Então, neste caso, o meu papel é coadjuvante, eu preciso primeiro ouvir essa pessoa, ao invés de eu assumir um protagonismo de fala. Se não tem ninguém, eu preciso assumir, eu não posso negligenciar esse tema porque não tem ninguém ali. Entende? É importante que a gente entenda essas questões, porque é muito sensível essa coisa do lugar de fala, e esse conceito do lugar de fala tem tido um entendimento muito errôneo. E muita gente silenciando num silêncio quase conivente e que só paralisa as questões, o avanço das questões. Então, por isso, eu queria dizer aqui que eu sou uma pessoa sem deficiência, então eu vou partir deste lugar ao falar de pessoas com deficiência, assim como eu sou uma mulher heterossexual. Então, quando eu vou trazer aqui questões da comunidade LGBTQIA+, são a partir deste olhar de aliada, tá? Isso é muito importante que a gente deixe aqui muito claro. Então, vamos lá. Partindo das questões das pessoas com deficiência, eu trago aqui para vocês só uma questão
que é a questão da equidade. O que a gente precisa olhar quando a gente olha para a questão da deficiência? Eu deixo ali por último, mas eu quero falar em primeiro. A gente precisa vencer o capacitismo. O que é o capacitismo? O capacitismo é aquela visão de colocar a pessoa com deficiência, sobretudo em dois lugares. Ou você coloca ela como coitadinha, vítima e tal, ou você coloca a pessoa com... E aí, às vezes, assim, a pessoa às vezes tem medo de falar com a pessoa com deficiência. Gente, vejo isso nas empresas. Tem gente de RH que fala, eu não sei, eu tenho medo de falar, porque eu tenho medo de falar uma coisa errada. E aí, esse medo paralisante, sabe? Não é o medo da pessoa, é o medo de cometer um erro, de cometer uma gafe. Então, a gente precisa vencer isso. E um outro lugar do capacitismo é o lugar de colocar a pessoa com deficiência como um herói, como, nossa, aí a pessoa com deficiência faz coisas mínimas e a gente supervaloriza. Quer ver um negócio? A pessoa cega, né? Aí você fala assim, caramba, ela é cega, mas olha que legal, ela vai à academia. Oi? Nossa, ela é cega, ela até tem namorado. Nossa, ela é surda e até faz faculdade, sabe? A gente vai colocando, vai hipervalorizando algo que deveria ser normal. Porque não é deficiência apenas, como a Dani disse, não é só a deficiência que define essa pessoa. Né? A deficiência é só ali uma condição. E aí a gente precisa vencer isso, porque quando a gente vence e trata essas pessoas como, principalmente como pessoas, né? Muito para além dessa sopa de letrinhas, né? A gente já adianta muita coisa. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer nas empresas é vencer esse capacitismo. A gente precisa, como eu falei antes, promover a acessibilidade em todos os níveis. E aí, pessoal, assim, como eu falei lá naquele texto, né? Uma pessoa surda, não adianta você... Tem pessoas surdas que são oralizadas, tem pessoas surdas que a gente só consegue promover a acessibilidade a partir de libras, outras não. Outras fazem leitura labial. E aí legendas, por exemplo, são importantes. Então, a gente precisa entender qual que é a demanda. De que essas pessoas vão precisar para ter acessibilidade? Aí, pessoas cegas, né? Qual que é o software que eu preciso adquirir para que essas pessoas entendam? E aí, como que eu vou desenhar a minha comunicação interna de maneira acessível a pessoas cegas? Será que eu preciso legendar e pôr um para cego? Será não? Eu preciso legendar e colocar um para cego ver em todas as minhas comunicações. Porque se eu coloco o texto apenas na imagem, o leitor não lê, e essa pessoa não está sendo, não é acessível a essas pessoas. A gente tem que pensar, não é só na estrutura física. Muitas vezes a gente pensa demais na estrutura física e não pensa nas outras questões de acessibilidade. Então, e aí, pessoal, assim, uma coisa que é importante é a gente vencer essa barreira de não perguntar. Não tem nada melhor do que a gente perguntar ao invés de tentar imaginar pelo outro. Então, ao invés de eu tentar decidir pelo outro o que ele precisa, pergunta à pessoa. Olha, eu quero te incluir. Quais são as suas demandas? O que eu faço para tornar esse ambiente mais acessível para você? Eu tenho certeza que nenhuma pessoa com deficiência vai se sentir ofendida se você fizer uma pergunta nesse sentido. Agora, o que acontece é que as pessoas têm medo de perguntar, acham que vai ser errado se perguntar. E aí elas tentam imaginar. E aí vamos supor aqui, né, que uma pessoa surda se inscreva e lá tem em algum determinado programa da empresa. E aí tem lá, você tem deficiência? Ela coloca assim, qual deficiência? Surdez. Aí você, então eu tenho que pôr Libras. Eu não perguntei se é Libras. Eu não perguntei se ela é oralizada ou não. E aí, na verdade, a Libras talvez não vai resolver. Eu estou dando só esse exemplo, porque é o que está me vindo à mente mais recentemente. Porque eu vi a Dani aqui falando um pouco dessa questão e a outra colega também, que eu não me lembro o nome exatamente agora. Então, pergunte. Não imagine no lugar do outro. E vença esse medo de achar que se você perguntar, você vai ser cancelado, vai ser ofensivo e tudo mais. Nós precisamos promover a equidade de oportunidades em todos os níveis. Em todos os níveis. É aquilo que foi falado. A gente ainda tem muita dificuldade de ver as pessoas com deficiência nas posições da alta liderança, ou de liderança, até da média liderança e baixa liderança das empresas. Ainda se vê muito
oportunidades para pessoas com deficiência para cargos de base, assim como a gente vê isso também para a comunidade negra, tá, pessoal? Então, é preciso promover essa equidade de oportunidades. Uma outra questão é vencer esse medo que eu já falei sobre isso, né? De ter uma pessoa com deficiência na equipe, esse medo é entre aspas. Uma outra questão é que a gente não precisa pensar só em cotas, né? A gente precisa pensar para além da cota. A gente precisa pensar também na aceleração da carreira dessas pessoas. Eu tenho uma pessoa com deficiência no meu time, o que eu faço para acelerar essa carreira? O que eu faço para essa pessoa ir para o próximo nível? Será que essa pessoa precisa de uma mentoria? Será que essa pessoa precisa de um apoio para um curso, para um treinamento? Enfim, a gente precisa olhar para essas carreiras com esse cuidado. E nós, enquanto pessoas sem deficiência, nem precisamos, nós devemos assumir o papel de aliados e aliadas. Este é nosso papel nesse momento. Essa é a nossa obrigação, é o nosso dever, por isso eu coloquei até devem, porque isso é o nosso dever enquanto pessoas sem deficiência. E aí, para isso, a gente precisa, às vezes, fazer um exercício simples de empatia. Começa a se imaginar. Eu faço isso desde criança, muito engraçado. Eu fazia isso de uma maneira muito natural, assim. Eu, às vezes, passava... Eu lembro que de mim, criança, tipo, com, sei lá, 5, 6 anos, eu começava a colocar venda nos olhos para entender como é que era a vida de uma pessoa que não enxergava. Às vezes, minha mãe me xingava por causa disso, às vezes eu amarrava um braço para entender como é que era a vida de uma pessoa sem um braço. Eu sempre procurava exercitar de uma maneira muito... Acho bonitinho lembrar disso, inclusive, que eu tentava exercitar como é que era a rotina de uma pessoa com deficiência já desde muito criança. E quando a gente minimamente tenta entender, e é claro que eu não ia, nesta condição, estar no lugar de uma pessoa com deficiência, não, porque não é a mesma vivência eu fazer isso sabendo que daqui a pouco eu posso tirar aquela venda e saber que eu vou enxergar, né? Mas, minimamente, quando a gente exercita essa empatia, a gente entende minimamente de onde partem essas pessoas. E aí, quando a gente entende isso, não é num lugar de culpa, eu não tenho deficiência, eu nem me senti culpada por isso, nem num lugar de pena, mas num lugar de o que eu posso fazer para avançar com essa pauta. O que eu posso... Na minha microinfluência, o que eu posso fazer? E todos nós temos influência. Todos nós podemos mexer com essas estruturas. Tem uma questão que eu gostaria que a gente pensasse muito nisso na vida. Muitas vezes, muitas coisas nos paralisam porque a gente acha que as questões são grandes demais para que a gente consiga resolver. E aí a gente fala assim, não, é muito difícil. Não, o racismo está nas estruturas da sociedade, não consigo mexer. Mas é nas microinfluências, nas microatitudes que a gente vai mexendo nessa estrutura. E se todo mundo mexe no seu micro, a coisa vai influenciar o macro. Então, todos nós podemos assumir esse papel de mexer nessa estrutura. É muito importante que a gente faça isso, inclusive para promover essa equidade para pessoas com deficiência. E aqui, pessoal, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre raça. Vocês vão ver aqui que é um tema que tem mais assunto para falar, então o slide é maior, porque é algo que me atravessa mais, tá? Vocês vão ver muito essa diferença aí, que é isso mesmo que eu falei na introdução, tá? Então, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre racismo, né? E aí, antes de mais nada, vou voltar aqui. Antes da gente entrar em raça, eu queria só separar para vocês a diferença de raça e etnia, tá? Só para a gente entender isso. Quando a gente fala em raça, nós estamos falando de características fenotípicas. Então, eu estou falando de formato, de tamanho de boca, formato de lábio, espessura de lábio, formato de nariz, estrutura de cabelo, toda essa coisa. Quando eu falo de etnia, a etnia já compreende fatores culturais, e aí, então, a gente está falando de religiosidade, a gente está falando de vestimenta, a gente está falando de culinária, a gente está falando de comportamento. Então, para que a gente entenda a diferenciação entre raça e etnia,
por exemplo, um bom exemplo é a gente entender a comunidade indígena no Brasil. E por que eu não trago o exemplo da comunidade negra? Aqui no Brasil, a gente teve um apagamento histórico da cultura e das referências negras, né? Hoje a gente até faz um exercício de resgate a essas tradições e culturas, mas elas foram apagadas, né? Os negros escravizados foram proibidos de exercitar suas religiosidades, enfim, de todas as questões culturais, de falar em suas línguas e tudo mais. Mas aqui no Brasil, a gente tem ainda a comunidade indígena resistente nesse sentido, né? Então, quando a gente olha para a comunidade indígena, a gente consegue entender muito bem esse conceito de etnia, né? Eles têm a sua forma específica de lidar com o sagrado, eles têm sua forma específica de entender o mundo, eles têm sua forma específica de vestimenta, de língua. Então, isso é etnia, ok? Só para a gente entender esse pontozinho, que eu acho que é importante. E aí eu trago aqui para vocês uma linha do tempo de como que tudo começa, né? Ali em 1539 a 1542, chega no Brasil os primeiros escravizados, né? Alguns países da Europa resolvem que são donos das pessoas africanas, colocam essas pessoas em navios, separadas de suas famílias, separadas dos seus grupos, e começa a trazê-las em condições absolutamente subhumanas para explorar os países que eles estavam naquela época de colonização. E essas pessoas, então, vêm para cá numa condição de serem vistas, inclusive, como bichos, né? Elas não eram olhadas como humanas, era retirado delas toda e qualquer humanidade. Esse é um marco que é importante a gente reconhecer que acontece, né? E aí eu dou um salto aqui para 1824, nós temos a Constituição de 1824, que vai coibir o acesso da população escravizada às escolas. Então, isso aqui impacta até hoje. Quando, por exemplo, lá em 1991, eu sou das filhas mais novas da minha família, tá? Eu sou de baixo para cima, terceira. Sou a primeira da família a ter uma formação superior, é muito em decorrência desses resultados. Porque um dia teve uma lei que proibia dessa população frequentar a escola. Nós temos aqui em 1830, que ainda é em uso muito, né, a lei da vadiagem, que vai dispor prisão para homens que forem encontrados em jogo de capoeira, ou sem comprovação de trabalho, ou fazendo qualquer coisa relacionada às culturas africanas. E aí, quando a gente vê até hoje as mães falando com os filhos, né, olha, sai, os filhos negros, né, sai, mas leva a sua carteira de trabalho. Quando a gente vê os meninos negros lá numa batida policial falando, eu sou trabalhador, é muito por causa, em virtude dessa lei da vadiagem, que a comunidade negra, a comunidade branca não entende o que é isso. Uma mãe pedir, pelo amor de Deus, para um filho, se for comprar um pão na esquina, tem que ir com a carteira, tem que ir com o documento. Depois, em 1835, entra em vigor um dispositivo legal que vai prever pena de morte, mas essa pena de morte é apenas para as pessoas escravizadas. Isso foi um ato que foi criado para conter as insurreições que estavam acontecendo nessa época, como a revolta dos malês. O que aconteceu aqui? Nós tivemos ali o que disparou a revolta dos malês, uma comunidade de escravizados que viviam numa condição de extrema violência por parte dos seus donos, e aí eles resolvem matar toda a família. E aí, depois disso, então, eles criam ali a pena de morte para negros. Então, hoje a gente vê aí na imprensa, muita gente aí bradando por pena de morte, defendendo que se haja pena de morte, porque no Brasil nunca teve pena de morte, mas sim, já teve. Já teve e tinha cor, né? Essa pena de morte era contra a população negra desse país. Bom, e aí, em 1871, Dani, você está com a mãozinha levantada, eu vou deixar, vamos abrir umas perguntas no final, tá? Só para a gente não perder aqui o raciocínio. Em 1871, mas deixa isso, anote em algum lugar para você não perder seu raciocínio da dúvida, tá? Em 1871, nós temos a lei do ventre livre. Essa lei do ventre livre vai prever que ou a criança escravizada pode ser entregue ao Estado aos 8 anos de idade, e o fazendeiro recebe uma indenização a partir daí, ou o proprietário, é muito estranho falar proprietário de gente, né? Mas era isso, gente. Ou o proprietário vai ser autorizado a utilizar o serviço daquela criança até os seus 21 anos.
Então, a lei do ventre livre, ela vem muito em virtude de uma pressão principalmente da Inglaterra, e aí por isso a gente vai conhecer uma expressão que era para inglês ver, né? Todo mundo deve conhecer essa expressão, lei para inglês ver. A Inglaterra já começa ali a pressionar os países a abolir a escravatura, porque eles começam na Revolução Industrial, e aí ele começa a pressionar todos os países. E aí o Brasil, então, começa a montar leis para inglês ver, literalmente. E a lei do ventre livre foi uma lei dessa. Por quê? Porque a pessoa era considerada livre a partir de 8 anos de idade, mas podia ser do Estado até os 21. E o fazendeiro era indenizado. Depois, e aí, em 1890, ainda continuando nesse rolê de leis para inglês ver, a gente tem um decreto 528 de 1890. Ah, não, desculpa. E aí, depois, a gente tem também a lei do sexagenário, que vem logo depois aí da lei do ventre livre, que prevê também a libertação de pessoas a partir de uma determinada idade, se eu não me engano agora, 65 anos. Ocorre que a expectativa de vida das pessoas negras escravizadas era 50, era 28, desculpa. Então, era uma coisa que literalmente era lei para inglês ver, porque as pessoas não viviam até aquela idade. Não se tinha como viver até aquela idade. E aqui tem um decreto, pessoal, que esse aqui eu faço questão de ler para vocês, literalmente, ele está escrito em português de Portugal, tá? Ele é um decreto 528 de 1890, que prevê o seguinte, que prevê a abertura da República para imigrantes. E aí o artigo 1º fala assim, ó, é inteiramente livre a entrada nos portos da República dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho, que não se acharem sujeitos à ação criminal do seu país, excetuados os indígenas da Ásia ou África. O que estava dizendo aqui, gente? Nós tínhamos aqui, então, em plena política eugenista, né? Aquela política que falava que a gente precisava clarear a população, que a gente precisava, que a população negra é uma população e mestiça, é uma população perigosa, os mestiços, principalmente, né? Falava-se nessa teoria eugenista que pessoas mestiças eram pessoas com tendência a cometer crimes, olha que loucura. Eram esses os termos. Nós temos aí Nina Rodrigues, que dá nome ao IML da principal cidade, da maior cidade com população negra fora da África, que é Salvador. Ele dá nome ao IML de Salvador e ele fala que ele é um defensor da política eugenista e ele fala que as pessoas de relacionamentos interraciais, né, as pessoas mestiças, elas tendem a ser criminosas. Isso tudo para poder o quê? Não, para que as pessoas não se relacionassem, né? Não tivessem relacionamentos interraciais, porque a ideia era extirpar do Brasil a comunidade negra, né? E aí, quando então o país tem esse decreto aqui, 528, ele está trazendo para o Brasil comunidades brancas. O objetivo, com facilitações, com terras, com direitos, o objetivo era clarear a população brasileira. E aí, então, ele fala literalmente aqui, pode vir para cá qualquer pessoa que for apta e sem ser criminosa no país de origem, exceto indígenas da Ásia e negros da África. Falava literalmente isso. Então, quando a gente ouve aí muitas histórias românticas, né, principalmente, a gente às vezes cai nesse conto do vigário de falar, ai, meu avô veio da Itália, ou meu avô veio de não sei aonde, sem nada, e construiu riqueza aqui neste país, a gente às vezes não observa que ele teve vantagens neste país, que ele teve uma situação de privilégio nesse país, em detrimento das pessoas negras, que estavam aqui e que montaram, né, o progresso desse país. E aí a gente às vezes cai nesse discurso. Não que essas pessoas sejam culpadas, tá, gente? Não é isso, não. Mas é que a gente, às vezes, esse discurso, ele flerta com a meritocracia. Que aí a gente fala assim, tá vendo? Meu avô, ele veio sem nada e conseguiu, por que os negros não conseguiram? É quase isso que é a mensagem que a gente passa. Mas a gente vê aqui que a gente teve um país que fez de tudo e faz até hoje, em certo modo, de tudo para extirpar deste país a comunidade negra, né? Bom, e aí eu vou falar rapidamente aqui sobre alguns conceitos de racismo, né? Começando pelo racismo estrutural. O racismo estrutural, gente, eu trago aqui o conceito do Silvio Almeida, mas é importante pontuar que não foi ele que cunhou esse termo, tá? Ele mesmo também defende isso.
pontua isso, nem defende, ele pontua isso. Esse conceito ele vem desde lá dos anos 60, com Martin Luther King e outros estudiosos, tá? Mas ele tem um livro com esse mesmo nome, um livro que eu recomendo que vocês leiam, e onde ele fala que o racismo estrutural é a forma como a sociedade vai se estruturar a partir da ideia de raça. E quando a sociedade se pauta a partir da ideia de raça, essa sociedade vai produzir privilégios materiais e simbólicos para negros, desvantagens sociais e opressão. Privilégios materiais e simbólicos para brancos, desvantagens sociais e opressão para negros. Então, isso vai estruturar a sociedade e vai ser estruturante das relações que a gente vai fazer em sociedade, na maneira como a gente vai olhar para esse país. A gente vai montar um país, um Estado-nação, enquanto Brasil, a partir de um ideal branco, né? E aí, quando a gente pensa no racismo como estrutural, para que a gente entenda muito o que é isso, né? É importante a gente olhar, quando a gente pensa na estrutura de uma casa, por exemplo, nós estamos construindo uma casa, a gente se preocupa super com a estrutura, né? Porque é a estrutura que sustenta tudo que a gente for fazer para cima, né? Tudo que a gente for crescer nesta casa. Quando a sociedade ela está pautada a partir do racismo, ela está na estrutura dela está o racismo, tudo que vier para cima vão ser formas de racismo. E todas as outras partes da sociedade vão reproduzir também formas de racismo. Por isso eu vou trazer aqui outras formas de racismo que acontecem, né? Então tem aí o racismo interpessoal, que vai ser aquela forma de racismo entre pessoas, né? O nome é bem autoexplicativo, é aquela forma de racismo que vai se dar entre sujeitos, que é efeito do racismo estrutural, né? Todas as outras formas de racismo vão ser filhas aí do racismo pai, que é o estrutural. E ela pode acontecer de maneira velada ou explícita. Então, quando a gente questiona, e já aconteceu tanto isso comigo, das pessoas questionarem, mas você é mesmo formada? Mas você mesmo tem curso superior? Mas você... É muito racismo velado. Quando a gente chama uma pessoa, por exemplo, de macaco, ou joga uma banana num estádio de futebol, aí é o racismo de forma explícita. E é importante falar aqui que ambos machucam e doem de igual modo, tá? Isso é muito importante. O Brasil é um país do racismo muito do não dito, é um país muito do racismo velado, mas ele adoece e ele mata, e enfim, da mesma forma de um racismo explícito, tá, gente? Assim, teve uma palestra que eu estava dando sobre isso, que uma pessoa me falou uma coisa que eu falei, nossa, eu vou adotar isso para a vida. Ela falou assim, olha, eu acho importante a gente falar que se alguém pisa no nosso pé, a dor causada, se a pessoa pisou no nosso pé sem querer, ou se ela pisou no nosso pé de propósito, é a mesma. Talvez vai doer um pouco mais de você falar, nossa, mas pisou no meu pé de propósito, de uma maneira mais psicológica, não física. A dor física é a mesma. Então, é importante a gente falar que o racismo, sendo velado explícito, ele vai machucar e vai doer do mesmo jeito. E aqui, né, só uma curiosidade, né, são feitas pesquisas no país que falam que Brasil, se existe, pergunta-se para a população brasileira se existe racismo no Brasil, a população brasileira fala, sim, há racismo no Brasil. E você é racista? Não, a maioria das pessoas fala, não, eu não sou racista. E aí a gente entende, ora, se tem racismo, quem que é a pessoa racista? Né? Porque se o país é um país racista, é porque tem pessoas racistas, não é assim? Só que ninguém se considera racista, e isso faz com que a pauta não avance, isso faz com que a gente não mude, né? É melhor a gente se reconhecer como racista e pensar em como que eu vou mudar do que ficar na negação. Mas isso é muito em função de um conceito que se chama mito da democracia racial. Foi um conceito que ele é muito defendido ali no Casa da Grande Senzala, que a maioria de nós já estudou ali no ensino fundamental, que é do Gilberto Freire, que defende isso, né? Que o Brasil é um país onde é o país do carnaval, o Brasil é um país da miscigenação, o Brasil é um país do livre convívio entre raças. E a gente, às vezes, acredita nesse conto do vigário, né? A gente, às vezes, acredita nisso. E aí a gente continua reproduzindo racismo e continua negando que ele exista. Bom, uma outra forma de racismo é o racismo institucional. Então, como eu falei, se o racismo ele é estrutural, ele estrutura a sociedade, as instituições também vão reproduzir formas de racismo, correto? E aí, as instituições elas vão reproduzir esse racismo com ou sem intencionalidade. Não precisa ter intenção. Quando, por exemplo, uma empresa desenha uma vaga e escolhe ali de quais universidades ela quer pessoas,
ela pode estar sendo racista sem ela ter intencionalidade. Por quê? Dependendo da instituição que ela quer a formação da pessoa, não vai ter pessoas negras naquela instituição. Dependendo da experiência que ela está exigindo, por exemplo, eu exijo que a pessoa tenha uma vivência internacional e tenha feito intercâmbio. Ela está excluindo a população negra, né? Porque é a minoria da população negra que tem a possibilidade de fazer um intercâmbio, por exemplo. Então, independente de ter ou não intencionalidade, ela pode, sim, estar repetindo, reproduzindo o racismo institucional. E aí, o que acontece quando a gente reproduz o racismo institucional nas empresas? Não haver representatividade negra nos ambientes de poder das empresas. Qualquer semelhança é mera coincidência, né, gente? O que acontece hoje? Olha os lugares de poder, olha a alta liderança das empresas, que cor que tem, que vocês vão entender. E aí eu trago aqui alguns exemplos de racismo institucional. Um deles é a instituição Saúde Pública. E aí tem um estudo feito pelo Ministério da Saúde que fala que a cada 1.000 mulheres que deram entradas em uma unidade de saúde para ter filho entre 2008 e 2017, 22 delas morreram. Essa é a maior taxa de natalidade por raça. Ela é o dobro em relação às gestantes brancas. Enquanto que a cada 1.000 negras, 1.000 pretas, né, pretas que deram entrada, 22 morrem, a cada 1.000 brancas, 11 morrem. Apenas a metade. Tem uma série de depoimentos de mulheres que falam que elas entram para ter filhos e sofrem extrema violência, extremo maus tratos, como se olhasse para o corpo negro e entendesse que aquele corpo foi feito para parir. Então, se dá menos anestesia, não se faz aquelas manobras para que a mulher favoreça, para que ela tenha passagem, como, por exemplo, colocar na água, colocar para andar, etc. E aí, muitas vezes, essas mulheres entram num sofrimento de dor, um processo de dor tão grande que elas entram, aumenta-se a pressão arterial e essas mulheres, então, sofrem eclâmpsia, por exemplo. Então, tem aí mulheres negras morrendo nos hospitais por causa de racismo, e aí vem uma cadeia, né? Aí nascem filhos órfãos, normalmente as mulheres negras são mães solos, que a gente sabe muito bem que a mulher negra ainda é vista como essa mulher não casável, tem estudos que falam sobre a solidão da mulher negra, então é uma coisa de cascata aqui que é gigantesca. Porque aí o filho nasce órfão, não tem, enfim, fica assim um círculo vicioso. Bom, e quando a gente olha para a instituição de segurança pública, também a gente vê aí o racismo institucional acontecendo. Segundo o Atlas da Violência, em 2017, 75,5% das pessoas assassinadas no Brasil eram pretas e pardas, gente. É muito doido isso. 75,5% das pessoas assassinadas nesse país eram pretas e pardas. E eles falam também que a chance de um jovem negro sofrer homicídio no Brasil é 2,5 vezes maior do que de um jovem branco. Então, a gente está matando pessoas negras sumariamente todos os dias nesse nosso país. 2,5 vezes mais, os jovens negros. E a gente precisa tomar providências quanto a isso. A gente precisa ter ciência e fazer coisas para que meu filho viva. Para que meu filho continue vivo, né? É muito sério a gente ver isso acontecer. E aí, agora, entrando um pouquinho em uma outra forma de racismo muito comum aí no entretenimento, que é o racismo recreativo. E aí, o racismo recreativo é aquele que vai fazer com que a gente se divirta a partir da brincadeira, da crítica, enfim, da gozação a respeito de traços negros, ou colocar as pessoas negras num padrão de comportamento dito pela sociedade, né? Então, a gente tem ali, por exemplo, o personagem Mussum dos Trapalhões, que era um beberrão, que falava errado, que não sei o quê. É um exemplo desse. Nós temos ali o caso do João e do Rodolfo no BBB anterior, né? Que ele fala ali, associa o cabelo do Rodolfo o cabelo do João a um cabelo de uma fantasia. Nós temos ali também um outro racismo recreativo, que são as mulatas do Sargentelli, né? Que eram ditas mulatas tipo exportação, como se elas fossem um objeto, e elas são, ali existe a exploração do corpo negro, né, e a hipersexualização do corpo negro, das mulheres negras, né. Nós temos aí as músicas também, com várias coisas, como Nega do Cabelo Duro, como Lourinha Bombril,
Nós temos também aí em forma de racismo recreativo, como fantasia de nega maluca, né? As pessoas às vezes fantasiam no carnaval disso, como se fosse, isso fosse motivo da gente rir e brincar. Quando a gente fantasia de blackface ou de black power, são formas de racismo recreativo. E quando a gente fala de racismo científico, né? Também aí existe uma forma de racismo bem... isso aqui estava no lugar errado, é só trazendo aqui para vocês sobre racismo recreativo, né? A Dilson Moreira fala que o humor racista é uma forma com que as pessoas brancas e instituições controladas por pessoas brancas expressam condescendência e ódio pelas minorias raciais para reproduzir a ideia de que só pessoas brancas podem atuar de forma competente no espaço público. O objetivo do racismo recreativo é manter a supremacia branca. Ele tem um livro chamado Racismo Recreativo, que também pode ser aí uma boa leitura para vocês, tá? E aí, então, vamos falar do racismo científico. O continente europeu, ele faz aí as teorias raciológicas a partir do século XIX. E aí a gente vai ver que Pierre Bourdieu, ele é um cara especializado em craniologia, e ele vai criar uma técnica que vai medir o crânio das pessoas para poder decidir se essa pessoa é mais ou menos inteligente. Ele, inclusive, fundou ali a primeira Sociedade de Antropologia de Paris. E aí ele vai fazer uma hierarquia entre as populações do ponto de vista sociocultural. Então, ele vai, pela medida do crânio das pessoas, ele cria uma teoria de que as pessoas negras elas são menos inteligentes e menos capacitadas. E aí, é claro, né, gente, essa teoria ela não foi... Ela durou por um bom tempo, mas ela não tem comprovação científica, obviamente. Isso foi uma manipulação da ciência, de forma distorcida, que depois, no século XIX, chega aqui no Brasil, no final do século XIX, quando ela já estava acabando na Europa, chega aqui no Brasil essa discussão. E aí, com essa teoria, junto com que casa com a teoria da degeneração, que eu já falei com vocês, nós vamos, então, achar que o Brasil, por causa da miscigenação e dessas tantas misturas étnicas, porque vieram para o Brasil pessoas de vários lugares da África, que o Brasil é um país doente que precisa de ser limpo, curado e tudo mais, então por isso a gente precisa importar pessoas, trazer pessoas brancas para clarear essa população, para curar essa população. Uma doideira. E aí, pessoal, trago aqui para vocês, em termos de diversidade e inclusão, o que a gente pode fazer em boas práticas para incluir a população negra. Uma coisa que a gente pode fazer é programa de aceleração de carreiras. O que é isso? Olhar para a carreira dessas pessoas, para desenhar um programa com mentorias, com cursos e qualificações, para que a gente possa levar essas pessoas para um próximo nível nas organizações. Uma outra coisa que a gente pode fazer é rever a régua de contratação e de progressão de carreira. Então, a gente não precisa baixar a régua, mas a gente precisa rever a régua, né? A gente precisa olhar o que a gente está valorizando de pessoas negras. Uma outra questão é a gente fazer censo nas empresas com autodeclaração de raça. É importante a gente entender a cor das pessoas nas nossas empresas e aonde elas estão. Eu coloquei aqui até assim com pontinhos, intencionalidade. Tem até uma aula sobre isso na plataforma que vocês vão ver. A gente precisa ter intencionalidade para que a gente evolua na pauta racial. Uma outra questão, como a gente faz censo, a gente não faz censo todo dia nas empresas, para que a gente mantenha o censo atualizado, a gente tem que fazer também a autodeclaração eu sugiro, né, que a gente faça a autodeclaração de raça no momento da contratação das pessoas, que aí você atualiza seu censo sempre, ele não fica uma coisa defasada até a próxima vez que você for aferir o censo. É legal que a gente tenha ali meta de diversidade racial em todos os níveis da empresa, para que a gente possa perseguir ali um dado, um número. E aí já vai no próximo ponto, né, que é promover a diversidade, a representatividade racial da base ao topo, não adianta a gente pensar só na base. Abolir termos e expressões racistas, mas principalmente abolir comportamentos racistas. Às vezes as pessoas ficam muito, né, daquilo que eu falei no começo, preocupadas com termos e expressões, mas não se preocupam com as posturas e os comportamentos racistas. Olhar a cor do seu RH, do seu recrutamento e seleção, é muito importante que se tenha representatividade, para que a gente consiga aí
andar com essa pauta, promover o respeito e a inclusão, reconhecer o abismo de oportunidades que existe entre negros e brancos ainda nesse país, ceder palco e oportunidades para pessoas negras. Então, assim, olhar para a cor de quem você está premiando, a cor de quem você está reconhecendo, para que a gente tenha equidade nesse sentido. Combater vieses inconscientes é muito importante para todo o processo de uma pessoa negra na empresa, seja na contratação, seja nas promoções. E ser intolerante com racismo. Racismo é crime e a gente não pode passar mão na cabeça de quem comete esse crime, né? É muito importante que as empresas entendam isso. Bom, quando a gente fala de gênero, né? E aqui eu estou trazendo um pouco disso, principalmente sobre o olhar de mulheres, tá? Trazendo aqui algumas conquistas históricas. Nós temos, em 1932, a conquista do voto feminino. Depois, em 1962, nós temos sancionado o Estatuto da Mulher Casada. Em 1977, é sancionada a Lei do Divórcio. Em 2006, é criada a Lei Maria da Penha. Em 2010, o Brasil elege a primeira mulher à presidência da República. Em 2015, é aprovada a Lei do Feminicídio. Então, nós temos ali em 62 o Estatuto da Mulher Casada, que vai prever que a mulher não precisa mais da autorização do marido, por exemplo, para que ela trabalhe, porque até então ela não podia decidir pela sua própria vida, ela precisava da anuência do marido. Em 77, ela tem o direito de se separar legalmente do marido, porque até então ela não tinha o direito legal de se separar. Ela se separava de corpos, mas quando podia, quando se separava, mas ela não se separava legalmente. Então, só em 77 isso acontece. Quando se cria a Lei Maria da Penha, então começa a se criminalizar o feminicídio como uma coisa à parte, com delegacias específicas nesse sentido, para dirimir, porque às vezes eram crimes contra a mulher, com homens olhando, atendendo as mulheres vítimas, e aí a gente sabe que elas muitas vezes eram vítimas de agressões, até no momento em que elas estavam ali para denunciar como vítimas uma situação. Depois, em 2010, quando a gente elege ali a primeira mulher à presidência da República, a gente avança uma conquista histórica, mas depois a gente sabe muito bem tudo o que aconteceu na sequência disso, né? E quando a gente aprova a lei do feminicídio em 2015, a gente começa, então, a criminalizar de maneira a tornar os crimes de feminicídio crimes hediondos. Então, um avanço importante. O que eu queria que a gente notasse aqui é que 1932 é exatamente o ano que meu pai nasceu e ainda é vivo. Então, as conquistas que eu pontuo aqui são todas muito recentes, são todas há menos de 90 anos no nosso Brasil. Então, impressionante, são conquistas muito básicas, como, por exemplo, poder votar, como, por exemplo, poder se separar, como, por exemplo, poder trabalhar sem ter alguém te aprovando que você se separe, como, por exemplo, poder denunciar um crime de um companheiro, de um marido. E a gente vê que é tudo muito recente, as nossas conquistas são muito recentes. Então, se essas conquistas são recentes, imagina as conquistas nas empresas, né? É muito sério a gente pensar nisso. É muito sério a gente pensar que as mulheres ainda estão nessa posição. Aqui eu trago para vocês um gráfico bem novinho que o Diese divulgou. Eu não vou, ele está bem pequeno, porque ele veio assim, né? Não tinha como eu ampliar. Mas o que eu queria pontuar para vocês é que todos os lugares que a gente olha aqui para a diferença entre homens e mulheres, em todos os prismas que a gente olha, a gente vai perceber as mulheres em desvantagem. Se a gente faz um recorte para mulheres negras, aí a abismo é ainda maior. Então, elas ganham menos, elas estão nos postos de trabalho mais simples, elas não estão nas lideranças, enfim. Ainda tem muito que avançar, inclusive na questão de gênero, o que eu acho extremamente cafona. Até hoje a gente ainda está pensando em incluir mulheres, mas, enfim, é uma realidade. E aí, trazendo aqui para vocês alguns dados importantes, né? 54,5% das mulheres com 15 anos ou mais integravam a força de trabalho no país em 2019. Entre homens, o percentual é 73,7%. A força de trabalho é composta por todas as pessoas que estão empregadas ou procurando emprego. Então, nós temos aqui menos mulheres no mercado de trabalho, né? Mesmo elas estando prontas e aptas, e aí a gente vai ver aqui que elas, inclusive, estudam mais.
Em 2019, as mulheres receberam, em média, 77,7% do montante aferido pelos homens. Olha que doideira isso, gente, 77,7% do que o homem ganhava. Essa desigualdade atinge proporções maiores nas funções e cargos que asseguram maiores ganhos. Então, quanto mais a mulher sobe, menos ela ganha em relação ao homem. Em diretores gerentes, 61,9% do rendimento dos homens. O percentual foi muito alto também no grupo de profissionais da ciência e intelectuais que ganham aí 63,6% em relação aos homens. Entre a população com 25 anos ou mais, 37,1% das mulheres não tinham instrução ou possuíam apenas o ensino fundamental incompleto. Entre os homens, esse percentual alcança 40,4%. Você vê que homem estuda menos ainda, né? E essa taxa de frequência das mulheres brancas é 40,9%, pretas e pardas, 22,3%. As mulheres pretas e pardas frequentam menos a escola, têm menos frequência na escola, e a gente sabe muito por quê, né, gente? São mulheres aí que muitas vezes estão nos trabalhos braçais, estão nas faxinas, estão cuidando das crianças, enfim. E aí, o que vai acontecer? Essas mulheres, às vezes, não dão conta de conciliar trabalho e escola. Isso tudo, gente, é com dados do IBGE agora, tá? De março de 2021, tem um ano. Entre homens, o índice de formação superior é 15,1%, e já de mulheres é 19,4%. Você vê que mulheres estudam mais, né? Inclusive no curso superior. E aí, quando então a gente pensa nessa questão da inclusão de mulheres, a gente precisa, quando a gente olha também para em que posições que essas mulheres estão, a gente vai vendo que quanto mais a gente sobe na pirâmide organizacional das empresas, mais masculinas essas empresas vão se tornando. Mais masculino, mais masculino. Então, a gente ainda tem um desafio enorme para vencer o que a gente chama de teto de vidro, né? Que as mulheres sobem até uma determinada posição, depois aí elas não conseguem. Tem até um dado interessante que fala que nos Estados Unidos tem mais homens chamados John e David na frente das empresas, nos cargos de CEO das empresas, do que mulheres. Olha que doideira que é isso. Tem mais homens chamados John e David do que mulheres. E uma outra coisa importante, gente, é que a pandemia nos deu um retrocesso gigantesco. A nossa paridade de gênero, que a gente tanto procura, ela aumentou com a pandemia, porque mais mulheres perderam o emprego. Então, hoje, aumentou, a gente agora precisa de 135 anos, 135 ponto alguma coisa anos, para a gente se tornar em pé de paridade entre homens e mulheres nas empresas. Então, o que quer dizer que se a gente não fizer muita coisa agora, nós vamos demorar muito para avançar, inclusive com as questões de gênero. E aí, pessoal, quando a gente pensa em gênero, é muito importante que a gente olhe para as questões de raça. Não dá para dissociar. Quando a gente pensa, queremos mulheres para as empresas, quais as mulheres que a gente quer para as empresas? Que cor são essas mulheres? E também olhar para as questões de qual é esse gênero de que a gente está falando. A gente não pode esquecer das mulheres trans, porque se a gente pensa nos desafios das mulheres trans, eles são gigantescos também. Então, quando a gente pensa na pauta de gênero, é muito importante que a gente não se esqueça de fazer esses dois recortes, porque eles são absolutamente fundamentais. E aí, pessoal, eu queria falar pouca coisa sobre a questão LGBTQIA+. Também, novamente pontuando, que eu não tenho lugar de fala como protagonista nessa questão, porque eu sou uma mulher hétero. Aí vocês vão ter aí uma cadeira com gente que realmente participa da comunidade. Eu estou aqui no papel de aliada, tá? Mas vocês, é só para a gente pontuar aqui algumas questões para a gente abrir a mente, tá bom? E aí eu queria muito separar, que a gente entendesse a diferença de gênero. A gente às vezes confunde, né? Gênero com orientação sexual, enfim. Gênero é aquilo que é os aspectos sociais atribuídos ao sexo. Então, o gênero está vinculado a questões sociais e não características naturais. Então, quando eu falo em gênero, eu estou falando em como que eu me vejo, em como que a pessoa se vê, e não a genitália. Eu não estou falando sobre genitália quando eu falo em gênero.
Ele se refere àquilo que foi definido ao longo do tempo. Como que a sociedade definiu o que é papel de gênero? Como é que a sociedade olhou e falou como uma mulher deve se comportar? O que eu espero que uma mulher tenha? Muito baseado no sexo biológico, né? A nossa definição de gênero, os nossos aspectos comportamentais, eles são muito atrelados com a base no sexo biológico, mas a gente precisa entender que eles são os aspectos atribuídos ao sexo, mas não necessariamente é com relação ao sexo. É aquilo que a sociedade espera de uma pessoa do sexo entendido como feminino, tá? Opa. Agora, a identidade de gênero como o nome indica, né? Ela diz respeito ao gênero com o qual a pessoa se identifica. Então, enquanto que a identidade o gênero tem relação com a questão do sexo biológico, a identidade de gênero independe do sexo biológico, porque ela está relacionada com como que eu me vejo. Se eu me vejo, eu posso ter um sexo masculino, um sexo biológico dito como masculino, mas eu me identifico como mulher. Então, isso é identidade de gênero. Isso é importante que a gente entenda, assim como é importante que a gente entenda a diferença entre cis e trans, né? Entre cisgeneridade e transgeneridade. Quando a gente pensa em pessoas cisgênero, é aquela pessoa que nasceu com um determinado sexo biológico que lhe foi atribuído, e ela se entende também com aquele mesmo sexo biológico com o qual ela lhe foi atribuído. Quando a gente pensa em pessoas transgênero, nós estamos pensando em pessoas que lhe foram atribuídos um determinado sexo biológico, mas de algum modo elas se entendem como outra identidade. Essa é a diferença entre cis e trans. Essa identificação de... Então, quando algumas pessoas vão se identificar diferente com o seu sexo biológico, e isso é a identidade de gênero, tá? Então, é importante a gente entender o que é gênero e o que é identidade de gênero, que são duas coisas. E o que é cisgênero e o que é transgênero. Debaixo da transgeneridade tem uma infinidade de possibilidades. Existem inúmeras possibilidades. E quando a gente olha também para a questão de ser cis, não é só ser um homem que se identifica como um homem ou uma mulher que se identifica como mulher, mas também outras possibilidades, tá, gente? A gente, às vezes, olha muito para essas questões de uma maneira binarista demais. Mas, enfim, a gente vai ter aulas sobre isso, eu não sou especialista nesse tema, não vou ficar aqui me delongando muito sobre eles. O que é importante a gente saber? A gente precisa se preocupar com a ambiência. Muitas vezes, principalmente as pessoas LGBT gays, que cisgênero, né, que são gays e cisgênero, elas não têm tanto, podem ter menos desafios, por exemplo, do que as pessoas trans para entrada. Mas elas têm muitos desafios com relação ao ambiente, com relação à inclusão, muitas vezes. Porque ainda é um ambiente homofóbico, ainda é um ambiente da piadinha, ainda é um ambiente das falas machistas, enfim, das falas LGBT-fóbicas, desculpa. Então, a gente precisa se preocupar com o ambiente para a inclusão dessas pessoas. Uma outra questão que é importante é a gente pensar nos benefícios parentais. O que é isso? Pensar em benefícios do tipo licença maternidade, licença paternidade, que não são só mulheres que gestaram, não são só homens, tem inúmeras possibilidades aí, né? Os casais homoafetivos, como é que vai ser os benefícios, como é que vai ser a licença, para quem que é essa licença? Muitas vezes a gente monta esse tipo de benefício só pensando num padrão binário hétero, né? Então, e a gente não pensa nas outras possibilidades de famílias que também são montadas, que existem, né? E aí é preciso que a gente repense as formas de famílias possíveis. Uma outra questão que é uma boa prática também é apoiar as pessoas trans nas suas transições, criando um ambiente ali um ambiente que seja seguro, um ambiente que acolha, um ambiente que apoie, um ambiente que respeite.
porque é um processo que já é um processo de grandes mudanças para aquela pessoa. Então, a gente tem que fazer daquele momento um momento minimamente seguro para essa pessoa fazer sua transição. Uma outra questão é que as pessoas, as empresas, às vezes, se preocupam demais só com isso, né? Com a estrutura física de banheiros. E a gente sabe que para a população trans tem muito mais além de banheiro para a gente pensar. Mas é uma questão que também se precisa pensar nos banheiros que essas pessoas vão utilizar e preparar todo o time, né? Porque a gente precisa montar ali um ambiente que não seja transfóbico, que não cause naquela pessoa mais sofrimento. A gente precisa promover vagas afirmativas para pessoas trans. Pessoas trans são pessoas que têm maior dificuldade da comunidade LGBTQIA+, para ter acesso às empresas. Então, para elas, então, principalmente, a gente precisa promover vagas afirmativas. A gente precisa querer atrair vagas para determinadas pessoas e entender aonde que a gente vai encontrar essas pessoas. Porque nós somos, né, um dado importante, nós somos o país que mais mata pessoas trans no mundo. É muito sério. A gente está figurando essa estatística. E a expectativa de vida de pessoas trans é baixíssima, são 28 anos. É muito sério, né? Nós precisamos mudar esse cenário nesse nosso país. Um outro ponto, eu falo muito isso aqui em várias slides, né? Promover programa de aceleração de carreira é uma iniciativa excelente. Porque aí você olha especificamente para a carreira daquelas pessoas, daquela comunidade. E, por último, nós precisamos ser intolerantes com a LGBTfobia. Também é crime, assim como o racismo. E a gente precisa ser intolerante. A gente não pode passar pano para crime, sabe? As empresas não podem passar pano para quem está cometendo crime. A gente tem um papel de educar, temos sim, mas a gente tem também um papel de decidir, de chamar os órgãos competentes para decidir em situações de crime. Em situações de crime não tem outra situação. Bom, e aqui, por último, eu queria falar sobre o pilar etário, que é um que muitas empresas ainda negligenciam, mas ele é tão importante quanto os outros, e aí nós temos alguns dados aqui que são importantes para mostrar o tanto que esse é um pilar importante. Em 1960, a expectativa de vida no Brasil era de 50 anos. Hoje, em 2012, ela foi para 74,6 e atualmente ela é 78 anos. 78, alguma coisa que eu não me lembro aqui agora. Esse foi o último dado de 2020. Então, nós temos aí uma população que está vivendo muito mais. Pensar que em 1960, que foi há pouco tempo atrás, eu estaria no fim da minha vida, que eu tenho exatamente 50 anos. Em 1940, a cada 1.000 pessoas que atingiam 65 anos de idade, de cada 1.000 com 65, apenas 259 dessas pessoas chegariam aos 80. Em 2018, a cada 1.000 pessoas com 65 anos, 637 completariam 80. Então, a gente vê aí um processo das pessoas vivendo mais, né? As pessoas estão vivendo mais por causa de várias coisas, por causa de vacinação, de qualidade de vida, enfim. E a gente precisa olhar para isso. As famílias, as pessoas estão vivendo mais. Nós tivemos aqui uma mudança importante na pirâmide etária do Brasil. Antigamente, a nossa pirâmide ela tinha um formato literalmente de uma pirâmide. Quando a gente estudou lá nos ensinos fundamentais, a gente tinha um desenho da pirâmide que era bem diferente desse. E agora nós temos uma pirâmide com um formato bastante de jarro, né? Essa mudança demorou 3 séculos para acontecer na Europa. 3 séculos para que ela mudasse do formato piramidal para o formato de jarro. Aqui no Brasil foi de 30 a 40 anos. Nós aceleramos muito o processo. E por que isso aconteceu, né? Primeiro, as pessoas vivendo mais, depois as famílias ficando cada vez menores. Então, por exemplo, a minha mãe teve 10 filhos, eu tive 1. Então, a gente está entregando menos força de trabalho jovem para o mercado. E aí, isso vai mudando ali essa pirâmide dessa maneira vertiginosa, em 30 a 40 anos, enquanto na Europa foram 3 séculos. E aí, nas empresas hoje, a gente está convivendo com 4 gerações ao mesmo tempo. Nós temos aí a geração tradicionalista, baby boomers, nas empresas hoje nós temos baby boomers, X, Y, Z, todas elas trabalham convivendo. Daqui a pouco entra a alfa também nas empresas.
E aí, o que vai acontecer com tantas pessoas com diferentes perspectivas de vida trabalhando no mesmo ambiente de trabalho? É uma oportunidade gigantesca de oportunidades ou de conflitos. Depende de como é o ambiente das empresas. Depende de como que eu estou fazendo esse processo de inclusão, né? Se eu vou olhar isso como uma oportunidade ou se eu vou olhar isso como conflito, porque pode ser qualquer uma das duas coisas, dependendo de como é o clima. Mais um dado importante é que até 2030 nós estaremos entre os 5 países com mais população acima de 60. E em 2040, que está logo ali, pessoal, daqui a 18 anos, nós teremos mais da metade da força de trabalho com mais de 45 anos. São 57% da força de trabalho com mais de 45 anos. E em 2050, a cada 5 pessoas no mundo inteiro terá um indivíduo de 60 a mais. Então, nós vamos ter um mundo inteiro envelhecente, né? Um mundo inteiro acima de 60 anos. Então, se as empresas não se atentarem para isso, de que a tendência é que nós vamos perfazer pessoas acima de 45 em muito pouco tempo, serão a maioria disponível para trabalhar nas empresas, nós vamos ter um problema. Se a gente quer que as empresas sejam sustentáveis, nós precisamos incluir as pessoas seniores nas organizações. E para isso, o que a gente tem que fazer para combater? Né? Porque as empresas ainda entendem as pessoas mais velhas como pessoas resistentes, como pessoas ainda fechadas ao novo, enfim. A gente precisa combater isso, porque tudo isso tem nome. Isso se chama idadismo, ageísmo ou etarismo, que é o preconceito relacionado à idade. Esse preconceito relacionado à idade, ele acontece nas duas pontas, tá, pessoal? Ele acontece com as pessoas mais novas, quando elas estão ingressando no mercado de trabalho, onde as pessoas olham para elas e entendem assim, acabou de sair das fraldas, está querendo ser líder? Acabou de chegar e está querendo sentar na janelinha? Não sei o quê. Olham para essas pessoas como pessoas imaturas, enfim, mas também com as pessoas mais velhas, que acham que essa pessoa é resistente à mudança, que essa pessoa é antiquada, que essa pessoa é crítica demais, que essa pessoa não consegue, enfim, inúmeros outros olhares enviesados. E aí a gente precisa combater isso. Se a gente quer negócios sustentáveis, olhando para esses dados que nos mostram que a população está envelhecendo, nós precisamos combater isso. Uma outra coisa que as empresas precisam fazer é combater esses vieses, esses olhares enviesados, sejam eles conscientes ou inconscientes. A gente precisa promover vagas afirmativas olhando para a idade das pessoas. A gente não pode escrever, né, no desenho das vagas isso, mas a gente pode ter essa intencionalidade de que eu quero para essa vaga. Se eu olho para a minha equipe, é uma equipe jovem demais, eu preciso desenhar vagas em que eu atraia pessoas mais velhas. Ou o contrário também. Porque o legal é ter essa intergeracionalidade nos ambientes. O legal é ter pessoas de diferentes faixas etárias, porque cada um vai trazer o que tem de mais legal, o que tem de mais bacana. E nós precisamos criar um ambiente onde essas pessoas se sintam livres e se sintam acolhidas. Quando a gente cria isso, a gente só tem vantagens. Um outro ponto é nos preocupar com a sustentabilidade dos negócios, porque se a gente ficar querendo só mão de obra jovem, daqui a 18 anos eu não vou ter. E aí eu vou ter um problema. E a gente precisa nos preocupar com a representatividade nas campanhas publicitárias e nas premiações. Então, eu preciso olhar para as minhas peças e ver se ali tem pessoas de todas as faixas etárias. É impressionante porque nas campanhas publicitárias, até nos produtos que são específicos de pessoas mais velhas, por exemplo, os produtos anti-idade, né? Os produtos de beleza anti-idade. Se você for ver as pessoas que estão figurando ali, os modelos daquelas campanhas, normalmente não tem aquela faixa etária que aquele produto é recomendado. E em todos os outros produtos, né, gente? É como se pessoas 50 a mais não usassem shampoo, não usassem sabonete, não comprassem carro. Porque se você olhar para todas as campanhas publicitárias, por exemplo, elas são só de pessoas jovens. Nas premiações, quando você premia numa empresa, também você pode ter essa intencionalidade. Você pode se preocupar. Tem pessoas de várias raças, tem pessoas de várias idades, tem pessoas... Enfim, a gente precisa... Tudo passa pela intencionalidade. E aí, quando a gente tem equipes intergeracionais, a gente ganha em cooperação, a gente ganha em processos mais humanizados, relações mais humanizadas, carreiras mais humanizadas. A gente perde mais... a gente tem menos viés nos processos seletivos. A gente ganha em employer branding, né, facilitando aí o fortalecimento das marcas empregadoras.
A gente vai ganhar em fortalecimento do clima organizacional, a gente vai aumentar inovação e criatividade na hora das entregas, e tudo isso vai nos resultar melhores resultados, inclusive os financeiros. Então, todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha quando a gente tem equipes de várias gerações trabalhando juntas. E aí, para a gente poder memorizar, eu trago uma citação minha aqui, que é a seguinte: só não fica velho quem morre cedo. Eu prefiro a primeira opção. Então, pessoal, o preconceito de idade, se a gente não combater, todos nós passaremos por ele, a não ser que a gente morra cedo. Então, todos nós, é uma pauta que todos nós, independente da nossa idade, já deveríamos levantar como bandeira, porque senão todos nós seremos vítimas deste preconceito. Por último, só um dado aqui importante, que empresas da Nasdaq já estão, e aí quem está lá em Nasdaq, né? Empresas de tecnologia como Apple, Tesla e muitas outras, ela já tem agora que ter pelo menos uma mulher no conselho ou alguém que identifique como um membro de uma minoria subrepresentada, como LGBTQIA+, ou negro. Se não tiver, elas terão que explicar por que não tem. Então, a tendência é que isso daqui a pouco chegue aqui no Brasil, porque o Brasil importa tudo que vem dos Estados Unidos, né? Então, se lá eles já estão exigindo que nos conselhos das empresas se tenha ou mulheres, ou negros, ou LGBTQIA+, enfim, a tendência é que isso aconteça aqui no Brasil. Então, a gente já pode se movimentar nas empresas em que a gente trabalha no sentido de trazer essa reflexão para as empresas, né? De que é preciso que a gente tenha pessoas desses grupos no conselho, porque senão, muito em breve, a gente não vai conseguir colocar nossos papéis aí nas empresas que são SAs para negociação. E aí, pessoal, eu deixo aqui para vocês as minhas redes sociais, quem quiser me seguir. Eu produzo conteúdo todos os dias no LinkedIn, está aqui, meu @. No Instagram também estou. Vai ser um prazer continuar esse papo por lá. Eu agora paro de compartilhar a tela para ver se a gente tem alguma pergunta. Nossa, estou vendo um monte de pergunta aqui. Socorro! Vamos lá. Léo, chegou a ver, Léo, o chat aqui? Tânia, enquanto a gente se prepara para fazer as perguntas para você, só falar o seguinte, gente, eu e Tânia vamos fazer uma captura de tela para poder postar aqui o nosso primeiro dia de aula, vou mandar no nosso grupo também. Então, assim, se alguém se incomodar em ter a sua imagem postada no LinkedIn, no Instagram ou no grupo de WhatsApp, deixe desligado agora. Porque a gente vai fazer, tá? Então, vamos lá, Tânia? Aí, foi aqui para mim. Vou mandar para todo mundo ter. Manda para mim também, Léo, por favor. Pode deixar. Ó, então vamos lá os comentários aqui, né? Deixa eu ver se eu peguei primeiro aqui da Julie, né? Interessante dizer que o Brasil é o último país das Américas a abolir a escravidão. Verdade, Julie? Bom, aí a Daniele encaminhou um vídeo aqui que reforça a dissociação de quem, Julie? Você estava falando tipo assim, que quando você pergunta às pessoas se elas são preconceituosas, elas falam que não. Tá. Mas você pergunta se, por exemplo, se o Brasil é preconceituoso, as pessoas falam que sim. Então, tá. existe uma dissociação entre a gente se reconhecer, né, nesse lugar. Obrigada, querido. A Dani Avelino colocou um vídeo aqui que mostra como as pessoas nos enxergam, né? As pessoas com deficiência, ótimo. Quero depois ver. Bom, vamos lá. A Júlia Bezerra. Um outro dado triste sobre a saúde materna, que o direito a ter seus companheiros ao lado no momento do parto é muitas vezes desrespeitado para mulheres negras. Em 10 anos, a taxa de homicídio para mulheres brancas declinou, mas a de mulheres negras subiu consideravelmente. Pois é. O Brasil criou a Lei Maria da Penha apenas depois de ser condenado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 172 anos, mais ou menos. A expectativa de vida para pessoas trans é de aproximadamente 37 anos. Obrigada, Karen. Surdo Olimpíadas começa amanhã em Caxias do Sul. Legal. Dani, você estava com a mãozinha levantada aquela hora? Eu queria ouvir o que você queria falar, por favor. Na verdade, são duas perguntas, né? E aí, uma foi na questão racial, quando você mostrou a tal da lei da vadiagem, que aquilo ainda está vigente.
Então, por exemplo, se alguém vê uma roda de capoeira e ela quiser denunciar, ela pode fazer isso? Isso se as pessoas sabem que essa lei ainda está vigorando, porque eu vejo que hoje, olhando a questão de mercado, percepção de pessoas e tal, a galera não é muito ligada em leis, não é muito ligada em questões que tenham, de fato, leis. E aí eu fiquei assim, estarrecida de falar que tem uma lei da vadiagem que é lá de Mil Bolinha vigorando ainda para um processo que hoje a capoeira cultural não é vadiagem, né? E aí a segunda pergunta seria na questão salarial, como que a gente pode entender e identificar os salários das pessoas, né, dentro dos cargos ou até mesmo dentro de processos seletivos que a gente participa, para que tenha salários iguais às demais pessoas? Dari, eu não entendi a sua segunda pergunta. Vamos supor, porque você falou que você mostrou os dados, né, onde fala das diferenças salariais entre homens e mulheres, né? Então, por exemplo, dentro de um processo seletivo que nós estamos participando, como que a gente pode tentar identificar qual seria o salário que uma determinada pessoa ocupa para fazer a mesma coisa e que é homem e que a gente pode ter a mesma equidade salarial? Tem essa possibilidade de a gente conseguir identificar? Vamos lá. Então, ainda a lei da vadiagem, né? Assustadoramente, sim, ela existe até hoje. Claro que ainda não se aplica tanto, tá, gente? Assim, principalmente na questão da capoeira, enfim, mas a gente vê, por exemplo, ela se aplicando num grupinho de jovens negros conversando na rua, a polícia vai fazer batida policial e não faz num grupinho de jovens negros sentado conversando da mesma forma, por exemplo. Igual o que eu trouxe também, né, de pessoas negras, como é que fala? Pessoas, a necessidade, às vezes, de pessoa negra ainda hoje está tendo que comprovar que são trabalhadoras, né, nesse sentido. Eu vou até deixar aqui no chat um texto jurídico, que eu acho que é legal para vocês lerem depois sobre a lei da vadiagem, tá? Mas é assustador pensar que sim, tá? E com relação aos salários, para comparar com o homem, Dani, eu acho que eu não conheço, eu desconheço como saber isso, tá? Acho que não tem como eu saber, a não ser que você estivesse dentro da empresa. Você sabe, Léo? Não, na verdade, assim, são maneiras informais, geralmente, porque você não tem acesso ao contra-cheque do colega, né? E o que acontece a gente às vezes descobre essa disparidade conversando com aqueles colegas que têm mais intimidade, mas também existe, por exemplo, o Glassdoor, que muitas pessoas colocam lá a faixa salarial delas, né? Qual é o salário para aquele cargo. E aí você consegue buscar, por exemplo, olha, se eu sou analista de comunicação sênior nessa empresa, qual é a faixa? E aí você descobre lá que 3 pessoas que ocupam esse cargo já colocaram o salário e o seu é menor. E você sabe que lá tem mais homens trabalhando, então você vai inferir. Agora é Love Mondays, né, Glassdoor? Acho que Love Mondays agora. Eles também lá têm depoimentos de pessoas, né? Então você consegue ver pelo sexo das pessoas, pelo nome, às vezes a gente consegue inferir se é homem ou se é mulher, mas, assim, empiricamente, por que esses institutos de pesquisa sabem isso, né? Eles sabem porque eles têm acesso aí a recolhimento de impostos, mas a gente, enquanto pessoa física, eu acho que não tem nenhum lugar oficial, né? Não tem. Aí tem duas formas, assim, na instituição, se eu quero verificar se meu salário está equiparado, é realmente mais informal, porque claro que a gente poderia perguntar para a equipe de gestão de pessoas, para o nosso chefe, mas a gente sabe que existe constrangimento nisso, né? Então, que muitas vezes isso não vai acontecer, essa pergunta não vai acontecer. Porém, então as maneiras informais resolvem, e quando a gente está cuidando do programa de diversidade e inclusão da organização, então agora a gente como RH, ou como uma equipe de estratégia, analista de diversidade, a gente descobre isso no censo de diversidade. Porque, por exemplo, a metodologia que a gente na Diversifica usa para fazer censo de diversidade, ela cruza os dados
demográficos com os dados de relação com a organização. E aí você descobre se tem disparidade, porque muitas vezes a própria organização não sabe que ela tem disparidade, tá? E ela só descobre quando há a pesquisa, porque existem faixas salariais, né, no mesmo cargo, muitas vezes, de acordo com senioridade, entre outras coisas. E elas são dadas de forma subjetiva às pessoas no processo de contratação ou nas promoções. E aí a própria empresa não tem controle, o RH acha que está equiparado, mas não está. E aí no censo de diversidade descobre isso. Léo, obrigada. Mais alguém? Mais alguma dúvida para a gente encerrar? Que fofo, gente. Ó, eu espero que vocês tenham curtido a aula. Aulas sem perguntas são ou é porque o pessoal gostou demais ou porque achou muito ruim. Foi ótima. Eu tenho uma gostou, pergunta. coloca coraçãozinho. Quem não gostou, coloca outra reação aí, só para eu poder ver. Eu tenho uma pergunta. A apresentação, Tânia, é muito interessante e tem alguns pontos que não tem no módulo, né? E você vai disponibilizar o seu material para a gente, porque tem algumas informações muito importantes, porque aí eu queria anotar para poder... Aí você vai disponibilizar a aula para a gente? A apresentação. Só uma coisinha, Tereza, antes da Tânia, só para aí a informação. A aula fica gravada, vocês vão receber esse vídeo. Então, vocês podem rever tudo que a Tânia apresentou. Perfeito, perfeito. Obrigada. É isso aí, a aula fica gravada. Essa aula não é uma aula obrigatória, então, a galera que não veio e tal, não tem problema, mas ela fica gravada, então vocês podem ir lá recorrer, consultar de novo os dados. Mas eu concordo com a Tereza que o material que você mostrou foi muito bom. E assim, eu não queria assistir toda a aula de novo, mas eu queria ter o material como referência, se fosse possível. Exato, foi o que eu pensei. Porque tem alguns assuntos que eu achei muito interessante, sabe? Os dados, né? Os números, né? Isso é legal. Se vocês puderem compartilhar também. Eu acho que a Tânia travou. É mesmo. Caiu. Voltei, vou cair, né? Eu acho que a Tânia voltou. O Léo também, né? O Léo também caiu. Eu tinha caído, mas voltei. O que a gente tinha falado, Tânia, que mesmo que tenha a gravação, o material foi muito legal. E assim, eu gostaria de ter esse material como referência. Tá, depois eu vou ver com o Léo, a gente alinha isso, tá, gente? Mas é isso. Muito gente, eu vou só precisar atender aqui o interfone. Que eu tô é o iFood que já chegou. Para mim, espera um minutinho que eu volto, tá? O iFood do Léo chegou, gente. Mas, assim, depois eu vejo com o Léo, porque eu não sei como é que são essas coisas em termos em termos técnicos e práticos, tá? Mas, por mim, não tem problema nenhum. Muito obrigada, viu, gente? Assim, foi uma delícia estar com vocês. Que turma legal. Acho que vai ser uma jornada muito bacana essa das nossas aulas. Dani, conseguiu acompanhar direitinho? E Dani e... Cadê? Deixa eu ver quem que é a pessoa. A Tereza. Eu tirei o chat e coloquei no modo... Tem uma função aqui que quando você compartilha a apresentação, dá para você colocar a apresentação em maior e só a pessoa ali do lado falando, né? E aí eu consegui captar bem ali, tá? Ai, que bom. E você, Tereza? Então, eu consegui acompanhar, mas tem algumas falas eu não consegui ouvir. Mas, assim, com o conteúdo, eu consegui assimilar de acordo com o que você foi falando, aí eu consegui entender o conteúdo, mas foi tranquilo. Tá, Tereza e Dani, eu tomei um cuidado de, na fala, não ir muito além do que está no PPT. Eu já fiz um PPT bastante cheio de informação, pensando nessa possibilidade. É até uma coisa que não recomendam, né, de fazer PPT cheio de texto e tal, mas eu quis fazer. É uma coisa até que eu faço já nas minhas, é uma característica minha nas minhas palestras e tal, fazer PPTs com muita informação, justamente com essa possibilidade de ter pessoas ali
E aí já é uma dica, viu, gente? Que eu vejo, às vezes, palestras de palestrantes que, às vezes, por uma questão de não querer vender, deixar as coisas só na fala, né? Para não entregar tudo. Mas isso, às vezes, não é acessível, né? Porque se a Dani, por exemplo, ela consegue ler, se eu tenho o PPT ali, às vezes eu fico pequenininha na tela e ela não consegue fazer minha leitura labial, ela não fica sem acesso ao que está de informação, né? Então, por isso eu fiz um PPT, só para falar para vocês, eu fiz um PPT com muito texto, assim, com muita informação, e a maioria das coisas que estão no PPT, que estão na minha fala, são as que estão no PPT, tá? Então, assim, não teve perda para vocês, para quem não conseguiu acompanhar muito a minha fala, não teve muita perda em termos de conteúdo. Perfeito. Uma dica que eu posso dar para vocês para a segunda aula, antes de iniciar, a gente pode fazer um teste da legenda do Zoom, né? Não é 100% acessível igual o Teams, que no Teams 99,5% mais ou menos já o português é bem traduzido, tá? Mas no Zoom daria certo também da gente incluir a legenda. Só quem é host, co-host, que consegue liberar esse acesso aí de colocar a legenda automática na plataforma, tá? Dani, obrigado pela dica. Inclusive, a gente pode pedir para a HSM para ver se pode mudar para o Teams, né? Ou para o Teams ou para o Meet também tem, né? A legenda, não tem? O Teams tem a legenda e ele é até mais fácil assim para a gente usar, porque você não precisa pedir autorização para a pessoa de usar a legenda. Você pode colocar, você seleciona a opção e aí você troca a língua da legenda que está disponível. Por exemplo, do meu trabalho está sempre em inglês, né? E aí ele tem essa opção. No Meet também tem essa opção, mas eu nunca utilizei, né? Não consegui fazer aula nem treinamento na ferramenta do Meet. Mas no Zoom, sim. Porque eu acho que talvez o Meet seja mais fácil aqui para a gente, em termos da licença. Eu vou verificar e a gente mude, então, a plataforma se a gente vê que está funcionando melhor a legenda em outra, tá bom? Mas Perfeito. Estava falando com eles assim que a minha apresentação, Léo, o PPT estava a maioria das coisas estavam na minha fala. Então, assim, sim. Elas não perderam muito de conteúdo do que elas não conseguiram fazer de leitura labial. Sim, mas de qualquer forma, assim, é importante que tenha... Não, sem dúvida. 100%, e aí a gente vai verificar, porque hoje só não teve, porque a gente não recebeu na inscrição o aviso de que era necessário, e como pode ser legenda, pode ser auto de descrição, pode ser livros, a equipe traz o recurso que for sinalizado, né? Mas agora já está sinalizado para a gente, então terá. Combinado. E além dos professores, até o time também falar para poder a gente conseguir ouvir vocês pela leitura labial. Tá? Mas a aula de hoje foi perfeito. Para mim, eu consegui acompanhar. Muito obrigada, viu? Pode dar algumas dicas de acessibilidade? Vamos lá, né? Vamos lá. Sempre que entrarem em sala de aula, evitar de, quando for fazer perguntas ou questionar alguma coisa, quiser responder, podem utilizar o chat, porque aí a gente consegue também acompanhar. Ou, se quiser falar, como a gente está fazendo agora, abrir a câmera para que a gente faça a leitura labial. Tá? Um outro momento é evitar de falar muito rápido, porque às vezes a gente se perde na hora de tentar traduzir o que vocês estão comunicando. Tá? A gente sabe que tem problemas de internet, pode acontecer alguma coisa nesse sentido, então tentar falar pausadamente para que a gente consiga entender o que vocês estão comunicando, como vocês estão falando, né? Eu vejo, por exemplo, um burburinho na internet de eu não gosto de abrir câmera nas reuniões e não sei o quê. E aí eu sempre faço uma provocação de, se você tivesse uma pessoa surda no teu time, como é que você ia fazer a inclusão dessa pessoa, né? E aí a galera meio que começa a pensar nesse assunto, né? Mas por que se faz necessário? Porque às vezes pode acontecer de vocês estarem com as câmeras fechadas e aí a gente não vai prestar atenção
né? Por exemplo, vendo vocês falarem, a gente vai tentar ou segurar o fone para tentar aumentar, ou a gente vai virar e tentar imaginar qual é a palavra que a pessoa está falando ali, porque ela está com a câmera fechada, tá? Então, esse seria só o ponto de atenção com a gente, tá bom? Dani, e acho ótimo que você dê essa dica, porque além da gente trabalhar as questões de acessibilidade para vocês, vira uma aprendizagem para todos e todas aqui, sobre como fazer isso depois em outros contextos também, né? Como deixar a sua fala acessível para outras pessoas. Vira um treino, acho que vai ser legal para todo mundo. Eu não sei se vocês percebem, por exemplo, eu estou falando um pouco mais devagar sempre. Vocês veem a diferença Isso, na velocidade de isso. fala. Eu tento articular mais também a minha boca. Eu tento fazer uma articulação maior. É justamente para ser um pouco mais claro aí para a leitura labial. Então, esse treino. A gente, às vezes, ouvinte, né? A gente, às vezes, não se lembra, entra no piloto automático. Mas o ideal é a gente lembrar e conseguir fazer. E Dani, Tereza, também lembrem a gente. Pode interromper e falar. Tá muito rápido. Pode fazer mais devagar? Perfeito, pode deixar. Olha, que coisa incrível desse fórum, né? Que a Tânia falou do lugar de fala, como a gente está absolutamente aberto para um monte de gente. Então, se cada um trouxer o seu aqui, vai ser um aprendizado infinito. Muito obrigado para quem falou, para a Tânia também, para todo mundo que está falando aqui para mim. Olha, hoje saí aqui diferente de novo. Legal. Gente, prazer. Tânia, obrigado pela aula. Foi ótima, como sempre. E, turma, adorei conhecer vocês. A gente tem esse nosso primeiro dia juntos e o primeiro de muitos. E agora, então, lembrem-se de estudar os materiais aí que estão na plataforma. E a nossa próxima aula, deixa eu pegar a data aqui, a nossa próxima aula ao vivo é dia 21 de maio. 21 de maio. Tá bom? Então, até mais. Foi um prazer, pessoal. Nos Obrigada, vemos lá tchau, tchau. na Bom frente. final de Obrigada, semana. Gente. Foi Tchau, ótimo. galera. Beijinho. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. amores. Tchau, tchau. Gente.